Meus amados irmãos, graça e paz. Alegrei-me quando me disseram: estamos na casa do Senhor, e por isso nós estamos alegres. Poderíamos estar em outros lugares, fazendo outras coisas, na companhia de outras pessoas, mas aprove Deus nos trazer a sua casa de oração nesta noite. Eu quero falar um pouco hoje sobre limites. Você já observou que tudo tem um limite? Tudo, literalmente tudo. Desde o limite na sua conta corrente lá no banco, o limite do seu cartão de crédito, o limite do mar, tudo tem um limite. Limite é até onde você pode ir. Aí, quando você passa do seu limite, aí já alguma coisa fica errada. Não vai ser legal quando você extrapola o seu limite, quando você estoura o seu limite. Não vai ser bom. E tudo tem o limite. E eu quero falar hoje em relação ao limite na criação de filhos. Pais em relação a filhos. Nós já dissemos aqui, e os irmãos devem lembrar, que em todos os cantos há hierarquia. Em todos os lugares tem alguém que manda em alguém, que está superior a alguém. Em todo canto é assim. Então a gente não precisa nem ficar aqui pensando, né? Então na sala de aula, quem manda é quem? É quem? O professor, né? O aluno não pode mandar no professor. Já imaginou? Se o professor chegar na sala de aula e o aluno querer mandar nele, aí é complicado, não complica? Complica o meio de campo, dá certo não. Aí tem lá no seu trabalho, a loja que você trabalha, tem um dono, tem um proprietário, tem um gerente, né? Tem um encarregado, tem alguém que é superior a você, ou você é essa pessoa que é superior a alguém. Tem limite para tudo. Na família também há os limites, não tem dúvida a esse respeito. Dentro do papel dos pais em relação à criação dos filhos, há limites. Por isso o tema de hoje é famílias firmes. Na palavra de Deus, os pais são fiéis em seus papéis familiares. E o texto é aquele muito conhecido, que eu tenho até medo da gente tornar o texto corriqueiro, sem nenhum sentido mais para nós. Efésios 6:4. Abra aí a palavra de Deus. Alguns irmãos já sabem de cor e salteado o texto, mas é importante que nós estejamos dando uma olhada nesse versículo. Efésios, capítulo 6, versículo 4, carta de apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 6, versículo 4. Apenas esse versículo, e nós vamos pensar um pouco dentro desse contexto. Quem achou diz amém. A palavra de Deus diz assim: pois não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor por sua palavra lida, que Ele nos ajude na compreensão do mesmo, para que, compreendendo, queiramos todos nós de livre e espontânea vontade de colocá-lo em prática. Nós temos falado esses dias, meus amados irmãos, sobre os deveres e responsabilidades de quem está presente no lar, de quem está na casa, de quem é pai de família, é mãe de família, é filho, enfim, de quem está em casa. E aqui eu faço uma observação que eu julgo ser importante. Paulo, ao lembrar dos deveres dos pais, está indo em oposição ao que se via nos seus dias, porque os costumes de épocas passadas era que os pais tinham total direito em relação aos seus filhos. Para vocês terem uma ideia,
tinha culturas, e eu não quero entrar aqui no mérito porque não vai dar tempo, mas até hoje ainda existe. Tem pais que vendem os filhos. Você nunca ouviu falar? Pois tem. É duro, é uma realidade cruel, mas é verdade. Os pais, e quando aqui se trata de pai, se trata de pai e de mãe, está se referindo aos dois. Existem pais que vendem seus filhos. Querem ficar pasmados? Escutem. Tem pais que colocam seus filhos para prostituição. Você acha que não tem, não? Tem. E eu não vou me deter aqui muito nesses pormenores. Em outra ocasião a gente fala mais a esse respeito. Quando o apóstolo Paulo escreveu esse versículo aqui, ele estava mais ou menos num contexto desse jeito. Então ele foi na contramão daquilo que a chamada sociedade da sua época defendia. Ele foi totalmente contrário, conforme a iluminação do Espírito Santo de Deus, evidentemente. Ao escrever isso aqui, apóstolo Paulo está querendo dizer, olha, os pais cristãos devem ser diferentes dos pais não cristãos. As suas atitudes devem ser diferentes. Para Paulo, os pais cristãos deveriam cuidar das suas famílias assim como Deus cuida da sua igreja, assim como Deus cuida dos seus filhos. E é interessante que, à luz de Efésios 6:4, o que nós podemos aplicar para as nossas vidas hoje? Quais aplicações práticas nós podemos tirar e devemos tirar para as nossas vidas hoje? Primeira aplicação prática. Pais firmes na palavra de Deus conhecem seus limites. Quem é firmado na palavra de Deus conhece o seu limite. E este é um limite imposto por Deus. Tipo, não irritem os seus filhos. Não provoquem a ira a seus filhos. Aqui nós encontramos a chave para sermos pais diferentes dos pais mundanos. Sim, não irritarmos os nossos filhos. A palavra no original quer dizer não suscitar ira aos filhos. Não provocá-los ao ponto de irá-los. E é claro que nós vamos nos deter um pouco aqui e vamos ver que tem algumas ocasiões que nós, enquanto pais, temos que estar espertos em relação aos filhos. Em Colossenses 3:21 diz assim, olha só, pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. E como nós não vamos falar aqui em Colossenses 3, nós vamos deixar em outra ocasião o que seria esse desânimo. Há quem diga que seria hoje a depressão. Não irrite seus filhos para que eles não fiquem deprimidos. A ideia aqui é que os pais não vivam repreendendo seus filhos o tempo todo. Pais não devem abusar da autoridade em relação aos seus filhos. Exigências descabidas, irritantes, extremas, arbitrárias. Então, precisamos ter cuidado a esse respeito. Agora, tem aqui uma listazinha, e eu vou falar essa listazinha, mas ela não quer dizer que ela é o cúmulo da verdade. Não, porque há casos e casos. Mas, via de regra, algumas coisas irritam filhos. Por exemplo, pais que gritam com os filhos. Gritar. Pode irritar o filho. Comparação. Quando se compara um filho com outro filho ou com alguém, outra pessoa. Tu não está vendo fulano de tal como é que faz? E tu está fazendo desse jeito, tal. Então, essas comparações, via de regra, elas irritam os filhos. A questão do desrespeito do direito como pessoa. O pai e a mãe têm que ter cuidado para não julgar mal o seu filho, porque ele é um indivíduo, ele é uma pessoa.
Ele é uma pessoa particular. Ela tem a vida própria dela. Outra coisa que às vezes irrita o filho é o filho querer falar algo para o pai e o pai não dá ouvidos. A mãe não dá ouvidos, né? Não querer ouvir, né? O pai ou a mãe está fazendo aqui alguma coisa, aí a criança chega, o filho chega, pai, mãe, assim, não, peraí, espera. Deixa, peraí. Daqui a pouco nunca ouve o filho. Então isso pode irritar o filho de alguma maneira. Outra coisa é não dar atenção, que está aqui dentro desse contexto. Outra coisa é ser injusto, né? Alguns pais gostam de ser justos para com os filhos dos outros e injustos para com os seus próprios filhos. Isso pode irritá-los. Outra coisa que também está dentro do contexto é não respeitar a individualidade do filho ou a privacidade do filho. Isso pode irritar os filhos. A questão de humilhar os filhos. Há pais que humilham literalmente os seus filhos. E isso pode levar a que eles fiquem irritados. Outra coisa são maus tratos. Um filho maltratado pode ficar irritado. Outra coisa são agressões físicas ou verbais. Também pode, né, levar o filho a ficar irritado. E outro é o favoritismo. Né? O pai que tem mais de um filho e ele fica visivelmente dando preferência a um em detrimento aos outros. Isso pode levar um filho a ficar irritado. Pois bem, eu tenho 46 anos de idade, se Deus permitir, agora, dia 26 de maio, eu vou fazer 47 anos de idade. Na minha época, a criação de filhos era diferente. Essas coisas aqui, por exemplo, hoje mudou tudo. Isso aqui antigamente fazia diferença nenhuma para muitos filhos, né? Mas hoje já faz diferença. Já faz diferença. Ora, há algum tempo atrás, atitudes assim engrossavam o couro do filho. Hoje parece que os filhos estão mais sensíveis, né? Então, os pais agora têm que caminhar sobre cascas de ovos, sobre algodão, porque isso pode irritar os filhos e alguns especialistas dizem até levá-los à depressão. E nós precisamos, né, ter cuidado com isso. A segunda aplicação prática que está dentro do bojo, evidentemente, é que pais firmes na palavra de Deus disciplinam com sabedoria seus filhos. Então, a segunda aplicação prática é a disciplina. A Bíblia diz: antes, crie-nos segundo a instrução. A ideia dessa expressão é disciplinar para corrigir e não para aflorar a raiva do filho. Então, a disciplina precisa estar na nossa mente, algo que vai corrigir e não para ferir necessariamente o filho. Disciplina é essencial no lar. Irmãos, eu diria que hoje nós estamos vivendo dias difíceis, em que a sociedade como um todo, e até leis já foram feitas, né, tentando moldar a maneira como os pais devem criar os filhos, o que diz respeito à disciplina. Não sei se vocês lembram da lei da palmada. Lembram? A chamada lei da palmada, né? Então, hoje está melindroso a questão da disciplina, mas a disciplina é essencial dentro de casa. Tem que ter disciplina dentro de casa. Ora, sempre lembrando que a disciplina não é apenas para punir, para castigar, mas para ensinar, para educar. Outra ideia também contida nesta frase, na instrução do Senhor, é que
a disciplina deve servir para forjar, para formar o caráter. Eu gosto dessa frase. Formar caráter, formar personalidade. Alguns filhos hoje lembram quando eram disciplinados por seus pais e conseguem agradecer a Deus por causa daquela disciplina. Entendem que aquela disciplina foi essencial para eles serem o que eles são hoje. Só que, meus amados irmãos, a coisa está tão deturpada que também tem o inverso. Alguns se lembram da disciplina com amargura e nunca passa o tempo da amargura, porque a correção no momento não parece ser boa mesmo, mas é só depois que a pessoa vai ver o fruto. Então, em relação à disciplina, deve envolver um diálogo claro e aberto. O pai e a mãe devem deixar claro para o filho quando ele errou e por que ele está sendo disciplinado. Deixar claro. É preciso haver uma repreensão verbal e não uma agressão verbal. É preciso que a disciplina física seja também nos parâmetros bíblicos cristãos aceitáveis, porque a disciplina física não pode ser agressão. E aqui eu gostaria de me deter um pouco. Olha só, irmãos, tem algumas famílias que os pais adotam não disciplinar com a vara, com a taca. Então, a gente não pode dizer, estão errados ou estão certos. Cada caso é um caso. A Bíblia fala da correção com a vara. A Bíblia fala da correção com o cipó. A Bíblia fala disso. A Bíblia não fala de agressão. Mas a Bíblia fala de correção, né, de disciplina física de fato, né? Peia. Agora, o que é que está acontecendo? Por causa desta, que nós não estamos entendendo agora se é uma flexibilização ou se é uma moleza, uma lerdeza de paz. Agora, irmãos, nós precisamos ter cuidado. Por causa desse mimimi todo, hoje, eu tenho visto filhos de colo bater na cara da mãe ou do pai. Você nunca viu? A criança no colo, bater na mãe ou no pai. Bate. Aí a mãe e o pai só faz segurar no bracinho. Se aquieta, menino. Na minha época, o menino só batia na cara do pai uma vez. Porque ele ia apanhar tanto e aquilo ia doer, que ele ia lembrar da próxima vez que ele levanta a mão para bater na cara da mãe ou do pai. Cada um tem um método de ensino. Cada um tem um método. E tem um período de tempo em que você pode disciplinar fisicamente, batendo, né, no filho. Porque chega um momento em que você não vai poder mais bater. Porque senão vai causar uma confusão. Vai causar uma guerra. Então, o seu filho chega a uma determinada idade, né, que bater não vai mais adiantar nada. Nada. Então, vai causar um problema. Então, nós temos que saber o tempo da disciplina com o cipó. Que tempo é? E um detalhe: alguns pais perderam esse tempo. Por isso, alguns dos seus filhos são como são hoje. Alguns filhos, irmãos, porque não foram disciplinados na hora certa, eles são capazes, eu não digo de dar uma surra no pai ou da mãe, mas eles são capazes de botar a mão no peito do pai ou da mãe e empurrá-los. Sabe por quê? Não foram disciplinados na época que deveriam ser disciplinados.
Eu não estou falando de pegar o pai, tacar ele no chão e botar o pé na garganta do pai. Mas eu estou dizendo aperturar o pai e segurar ele na parede. Por quê? Porque os pais não disciplinaram na idade que deveria ser disciplinado. Nos primeiros tapinhas na cara que o neném deu, o pai e a mãe já deveriam corrigir fisicamente aquela criança. Para que quando ela cria uma carninha no pescoço, ela não entender que pode afrontar o pai ou a mãe. Mas nós estamos vivendo em um mundo bagunçado, irmãos, em relação à criação de filhos. A coisa está bagunçada. Eu já vi filho ameaçar denunciar o pai e a mãe se ele bater. Denuncia. Hoje o negócio de conselho tutelar, o negócio de juizado de não sei de quê, está em alta, e tem uns meninos que são artistas. Tem uns filhos que são artistas, e os pais precisam ter cuidado, porque eles ameaçam de fato, e não é nenhum ou 2 ou 3 casos que tem filhos que entram inclusive, na justiça contra os pais. Então, meus amados irmãos, há um limite, tanto para a disciplina, como para a não disciplina. Tudo tem um limite. E nós precisamos estar atentos a esse respeito. Terceira e última aplicação prática. Pais firmes na palavra de Deus usam com sabedoria as palavras para criar seus filhos. Irmãos, isso aqui é muito sério. A Bíblia diz assim: na admoestação do Senhor. A palavra admoestação no original, ela quer dizer treinar por palavras e não desprezando o filho. A ideia aqui é a educação verbal. Se a outra aplicação prática era a correção física, esta é a correção verbal. Como os pais podem colocar em prática este princípio? Dando instruções verbais claras. Tem pai que não é claro, tem mãe que não é claro com o filho. Tem pai e mãe que chegam até a confundir o filho. Aí o menino está dizendo, pode ou não pode, afinal de contas? Porque não está claro. Porque uma hora pode e outra hora não pode. Aí o filho fica sem saber ao certo o que é, porque não há uma clareza. E dentro desse contexto, tem filhos que, quando as coisas não estão assim bem claras, eles ficam desesperados tentando agradar, mas nunca irá conseguir, porque os seus pais não deixam claro aquilo que eles realmente querem. Conversando com os filhos sobre o que é certo e o que é errado, proferindo palavras positivas quando algo deu certo na vida do filho e da filha, o famoso elogio, tendo cuidado para não proferir palavras de maldição. E aqui onde eu queria chegar, irmãos. Escute, isso aqui é muito sério. Tem pais que amaldiçoam seus filhos com as suas palavras. E nós precisamos ter cuidado com isso. Desde palavras mais simples, corriqueiras, que às vezes os pais costumam usar, tipo assim: se tu não estudar, tu vai virar o quê? Mais ou menos por aí. Desde essas palavrinhas mais simples, até você é idiota, você é burro, você é burra, você não sabe de nada, você é imbecil. Então, cuidado com o palavreado. Cuidado com a maneira como você se dirige aos seus filhos. Eu tenho dito aqui, e parece que até chover no molhado, parece que não faz mais nenhuma diferença. Os pais
tem poder dado por Deus para abençoar ou amaldiçoar os filhos. E às vezes, quando alguns pais não estão satisfeitos, eles dizem coisas que não deveriam dizer com os próprios filhos. Com os próprios filhos. E isso é grave. Às vezes, é melhor ficar calado na hora da raiva do que dizer alguma coisa que não deveria dizer. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ter cuidado a este respeito, porque pais firmes na palavra de Deus usam com sabedoria as palavras em relação a seus filhos. O hábito do filho pedir bênção ao pai e à mãe e o hábito do pai abençoar o filho e a filha é um hábito corriqueiro normal que está sendo perdido em muitas casas. Em muitas casas, muitos lares, quando os filhos acordam, que se encontram com os pais, eles não pedem mais a bênção. Não tem um negócio, aquela coisa que a gente, os bisavós falavam, benção pai, benção mãe, esse negócio tem acabado. E isso é muito mal. Isso é muito mal. Deveria ser um costume que não deveria acabar. Agora, quem são os culpados? O próprio pai e a própria mãe. Porque é moderno, né? É moderno, é mãe moderna, é pai moderno, né? É bom dia, e aí, beleza? Né? Deveria ter ensinado desde criancinha. Cadê a benção? A benção, a mão direita. Eu não sei se na sua casa era igual na minha. Lá em casa era a mão direita. A criança, a mão esquerda, não, esquerda não, mão direita. Benção. Benção. Vê o avô, vê a avó, dê benção. Vê o tio, dê benção. Menino pequenininho, dê benção pro seu tio. Até uma pessoa mais velha. Essas coisinhas, irmãos, que hoje parecem uma besteira, são muito significativas. Muito importantes. E você que ainda tem filhos pequenos, ou que ainda pretende ter filhos um dia, ainda dá tempo você ensinar. Ainda dá tempo você ensinar. A criança levantou de manhã cedo, toma a benção, papai. Bota ele para tomar a benção. A benção à mãe. Isso é importante. Palavras de bênção. Palavras de bênção. Quem entendeu até aqui? Amém? Pronto, pois só era isso mesmo.